Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula de número 2 aqui do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. É, Mesmo antes de você já ouvir a aula e ver o que a gente tem a dizer hoje aí, já que isso aqui já dá sua curtida ou seu não gostei também, né? Porque é importante, né? A gente ter um feedback para saber onde a gente está errando e onde a gente pode estar melhorando também, né? Deixar o comentário também. E se você quiser apoiar aí no nosso canal, aí se inscreve para estar ajudando, né? Eu produzi conteúdo em outras redes sociais e agora com outros nichos, né? E agora eu resolvi voltar, né? Começar a fazer um canal do zero aqui no YouTube e postar vídeos, né, sem edição, de uma maneira assim bem prática, né, e levando um conteúdo bem específico que é a Bíblia, né, são estudos sistemáticos da Bíblia, né, para a pessoa, tanto para a pessoa que tem dificuldade para poder estar entendendo, porque são aulas de interpretação de texto, né, para muitas pessoas é algo muito simples e para outros são muito mais é uma dificuldade muito grande, né, as pessoas têm dificuldade de ler um texto de um jornal, ler e não entendem. Então, a alfabetização no Brasil hoje como funciona? A pessoa ela sai, ela lê e entende o nome dela, né? E ela não consegue ler e entender um texto. E você vai buscar no YouTube ou no Google, né, informação de leituras, né, para você ou uma base de apoio para você entender ou melhorar a sua interpretação de texto. O foco é só interpretação de texto para a pessoa passar no concurso público, passar no Enem. Então são técnicas boas, né, para você aprender mais um vínculo, não para você uma coisa didática de aplicação pessoal, né, para o dia a dia, e muito menos ainda voltado para o conteúdo bíblico, né, pessoas que são estudantes, né, da Bíblia, né, teólogos iniciantes, né, que querem aprender a palavra de Deus, até pregadores, né, que tem dificuldade em estar elaborando um sermão, ou de estar entendendo, né, como fazer com eficácia, com eficiência, porque como se fala de pregação, né, as pessoas elas têm que entender, têm que absorver aquilo, né, que é pregado, que é ensinado. E como a pessoa, você vai conseguir passar para a pessoa um texto que ela entenda, né, que ele seja de uma maneira assim que seja compreensível para ela, se nem a pessoa que está absorvendo consegue fazer essa interpretação, consegue fazer, né, um bom entendimento daquilo que está sendo passado, né? Então, com base nisso, né, eu me propus estar fazendo fazer esse estudo sistemático deste modo. A gente vai lendo os versículos e a gente vai fazendo uma interpretação do texto, né, interpretação do texto, para ir mostrando, né, como que é o princípio, né, a maneira, o método que eu uso, né, que acentuar as palavras que são repetidas, achar os pronomes que estão aqui no texto, encontrar os personagens, né, porque a gente vai estar se falando aqui, a gente vai dar a sequência no nosso estudo, que é o estudo do livro dos Juízes, né, então tem os personagens. E uma coisa bem interessante, é importante você estar usando, você está assistindo o vídeo, mas você está com uma Bíblia do lado, com um caderno e caneta do outro. Caneta de duas cores. Uma caneta azul para você fazer as suas anotações e a caneta vermelha para você estar marcando, até mesmo nas anotações que você fizer no seu caderno, ou até mesmo as anotações que você fizer no texto bíblico também, né? Tem gente que gosta de fazer marcações. Eu tenho Bíblia minha que eu marco, eu faço as marcações, tem outras Bíblias que eu só folheio e não risco. Mas se você gosta também, é legal porque destaca as palavras importantes também. Agora, se você não quer riscar sua Bíblia, você faz anotações no caderno e você risca ali. Falei também na aula de número 1, que é a importância de identificar, né, o que o texto quer dizer, né? O que o texto está querendo passar, né? É importante isso daí, né? O texto bíblico, a leitura bíblica, ela é muito rica, né, por conta do próprio português, né? É um português assim que ele é diferente, né, de um livro comum, né? Então você acaba requerendo um pouco mais de conhecimento. Então é importante você vai iniciar os seus estudos da Bíblia, ter uma base de apoio, né, que aqui está disponibilizando na internet, que eu estou disponibilizando a videoaula, né, que é uma videoaula com estudo sistemático, com apoio para interpretação de texto. Então vai te ajudar. Então você vai ter, o que você tem que ter, seu material. Você está com a videoaula, você está lendo, qualquer dúvida você pausa, seu caderno, sua caneta, duas cores de caneta, uma azul e uma vermelha. A azul para você fazer anotações, a vermelha para você destacar.
a Bíblia, né? No caso, pode estar usando qualquer versão, tá? Aqui, né, pro que a gente vai fazer não tem problema, né? Mas se você tiver de preferência uma João Ferreira, que é a que eu estou usando, a gente acaba facilitando, né? Você que está começando, você não tem noção nenhuma de Bíblia, não sabe como começar os seus estudos, né? É só o primeiro contato com a Bíblia. A NVI, né, que é a nova versão internacional, né, ou a linguagem de hoje, os textos eles são de uma maneira que mais compreensíveis, né? Mas eles perdem um pouco daquele romance, daquela essência, né? Das palavras mais difíceis que ajudam, que estimulam você a pegar um dicionário, né? Se tiver, pega um dicionário, né? Se tiver com o seu celular, você abaixa o dicionário online. Se não, você pega um dicionário para você folhear ele, procura, tudo isso aí você vai exercitando na sua mente, né? Você quer, de repente você quer se preparar aí para você elaborar um bom sermão. Ou então você quer você quer melhorar, né, como você extrai, né, o conhecimento da Bíblia. Então a melhor coisa, antes de você pensar em montar um sermão, você tem que aprender a estudar a Bíblia. Isso é o mais importante. A mensagem, existem aqui no YouTube vários canais, pregadores, né, que ensinam, né, a pessoa a pregar, os métodos, né, os tipos de sermão, os esboços, esboço expositivo, esboço tópico, né, sermão, né, aliás, né, e os cursos de oratória. Então tem N coisas, né? Só que uma coisa que eu vejo que é muito escasso, né, então não é muito bem aprofundado, é ensinar realmente a pessoa a fazer a interpretação do texto, né? Então, nós somos brasileiros, né? A nossa língua é a língua, o português brasileiro, e é uma língua que para o estrangeiro é difícil. Não só para o estrangeiro, como também para o brasileiro. Que o brasileiro, ele tem um conhecimento muito raso, né? Digo por mim também, né? Todos no geral, então, o conhecimento ele é muito raso da língua portuguesa. Então a gente começa a aprender um pouco mais quando começa a buscar informação, começa a fazer cursos extracurriculares, né? Se você vai para a faculdade e fazer só o curso e ficar só naquilo, também é a mesma coisa, você tem que estar sempre reciclando, não adianta, né? Com relação no cursos teológicos também é a mesma coisa. E com relação à Bíblia, o mais importante é você tem que conciliar o estudo, né, o material de apoio, o material de anotações e a oração, né? Você precisa ter essa rotina, né? Eu ia falar que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então é importante você ter essa rotina de oração, né? Ter uma rotina de oração, estabelecer, né, rotinas de oração, horários para oração, né? Estabelecer isso é importantíssimo. E aprender, né, que conforme, né, as aulas a gente vai passando aqui, né, as didáticas, e vou passar as ferramentas, né, que do dia a dia você vai conseguir treinar, né, e melhor absorver o conteúdo. As aulas são aulas longas, de 40, 50 minutos, né, e então as ferramentas eu não vou dar ela de uma vez para você que está me ouvindo. Então, se você tem interesse, você vai ter que absorver a aula toda, porque não adianta eu te dar só a ferramenta se você não saber como aplicar ela. Não adianta eu só falar. Monta é o cachorro tá latindo. Não adianta eu fazer aqui uma thumb legal, fazer um clickbait e para chamar você para vir para cá e sabendo que eu não vou te dar mastigado, né, o método, né? O método ele tá na aula em si, ele tá dentro do contexto. Então você precisa separar um tempo, né, e ouvir, né? Se você não tem tempo para sentar para ouvir, coloca o fone de ouvido. Coloca o fone de ouvido e vai escutando. Quando seu celular vai escutando quando você vai para o trabalho, quando você estiver no trem, você vai escutando e você vai pegando. Depois, quando tiver um tempinho melhor, você assiste a videoaula e vai anotando. Porque você vai absorvendo com uma melhor, a compreensão vai ser melhor. E a maneira que como você estiver ouvindo, aí você vai raciocinando e vai pegar aí os termos aí, os métodos, né, o mesmo método que eu uso, né, para poder estar cada vez mais entendendo, interpretando e tirando o conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, ela já foi transliterada. Então a gente tem aqui a língua portuguesa, toda bonitinha,
A gente só tem que ler. O problema é que a gente tem, o brasileiro em si tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade de interpretar o texto, né? Lembrando que o Antigo Testamento, ele é um livro que foi escrito em um idioma arcaico, né? O aramaico, o hebraico. Então, o povo dessa época era um povo que tinha um contexto diferente, tinha uma cultura diferente. Então, algumas palavras, né, que são transliteradas, às vezes tiveram que ser adaptadas porque não tinha na língua portuguesa. Então, tudo isso é um cuidado que você tem que ter, saber o que tipo, o livro que você está lendo, né? Geralmente, todo estudante iniciante da Bíblia é sempre indicado que comece com o Novo Testamento, com os Evangelhos, né? O Antigo Testamento, ele jamais, principalmente que a gente está fazendo um estudo, que ele é um estudo do livro do Juiz, né? Que ele é mais indicado para quem? Para quem já tem um pouco de familiaridade com o contexto histórico, né, da Bíblia, ou então pessoas que já são estudantes, né, de teologia, do curso básico, do médio, né, ou então já estão fazendo já a formação acadêmica, né, que é o bacharelado. Então, os livros históricos, os livros poéticos, né, são voltados mesmo para o estudo para quem já tem uma base, né? Se você já está habituado, já tem algum conhecimento, conhece algumas histórias, né? E isso não quer dizer que você não possa acompanhar aqui o nosso raciocínio, o nosso estudo, porque eu vou estar usando de base aqui o livro, né? Vamos fazer a leitura, né? Na última aula a gente se ateve do versículo 1 ao versículo 5. Agora eu quero fazer a sequência da leitura do versículo 6 em diante. A gente vai fazer uma leitura mais completa, respeitando aí as pausas, né, as vírgulas, né, com atenção aos nomes, né, que são nomes próprios diferentes, né, a gente vai fazer essa leitura e voltar e fazer uma releitura com entendimento, né, saber o que perguntar pro texto, né, o que quem são os personagens principais, o que ele está querendo passar para a gente, né, o que o texto quer passar para mim, né, isso é muito importante. Então eu quero que você que você não assistiu a última aula, que você dê um pause aí, vá lá na aula número 1, assista a aula número 1, são 50 minutos, assista ela inteira, né? Deixe ali o seu comentário, o que você achou da aula lá nos comentários, que eu leio todos os comentários, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque quando você curte e compartilha, você está mostrando para o algoritmo do YouTube que você gosta do tipo de conteúdo e ele vai estar mostrando para mais pessoas que gostam do mesmo conteúdo, né? Para dar um feedback, seja ele positivo ou negativo, para a gente também estar apurando, melhorando o conteúdo aqui, né? Então, para estar produzindo conteúdo gratuito de boa qualidade aqui no YouTube, a gente precisa dessa força sua, que é o que? Curte, comenta e compartilha, beleza? E então a gente vai dar sequência aqui ao livro do Juiz. Aqui tem uma coisa bem interessante, a epígrafe do texto, né, que vai falar assim, que são as novas conquistas das tribos. Então o texto ele vai focar aqui. É importante você procurar tanto para um livro bíblico como qualquer outro livro que você for ler, né? Você procurar entender o que você está, o que vai ser abordado, que tipo de conhecimento. No caso, é um estudo bíblico, você tem que focar na sua mente primeiro. Você já fez a sua oração hoje? Você já meditou? Já expôs a Deus o seu coração, como está o seu coração, o porquê que você vai fazer essa leitura? É importante entender, né? Aqui a gente vai estar iniciando, que é um estudo parte histórica do povo de Israel, o nascimento de uma nação, que é a nação de Judá, né? Que não disse no último, né? Lá no livro das Crônicas, lá a gente vai ler a história da nação de Judá, né? Aqui a gente está vendo, né, Judá, a pessoa Judá, né? O homem Judá. Então é o início, né? Então, inclusive lá no 2 Crônicas 16, lá eles estão em guerra, né? O povo de Israel em guerra contra a nação de Israel, em guerra contra a nação de Judá. Aqui Judá, ele faz parte de Israel. É interessante, né? O contexto, né? Como muda, né? Eu gosto muito do contexto da parte da história bíblica, porque não só pela cultura, né, pela cultura judaico-cristã, mas por todo o aparato que vem, né, com eles, né. E eu estava falando muito sobre informações satélites, né,
informações que agregam o texto, né? Você tem um texto central, né, que é o cerne do conhecimento, que é o que o escritor quer passar pra gente. Coisas que o que eu extraí é aquilo. Se você fazer a extração do texto, você vai ver que é aquilo que não muda. Mas é importante levar em consideração que todo aparato que as palavras que são palavras satélites, que são palavras que estão em volta, né, do bojo do texto, eles servem de complemento, né, um subsídio que é para agregar de maneira intelectual, né, nossas mentes, né, nós como pessoas, né, melhora o nosso vocabulário. É importante, quanto mais palavras você lê, procura a palavra que você não entende, se no texto, está lendo o texto, palavra que você não entendeu, o nome que você não entendeu, marca, faz a anotação, depois você vai lá, pega o dicionário. Legal, você tem um tradutor, beleza, mas se tiver um dicionário aí, abre o dicionário, folheia ele, procura, faz a anotação, porque no dicionário da língua portuguesa também você vê outras situações também que pode estar encaixando essa palavra. Você vai agregando, aumentando o seu vocabulário, né? Então você quer melhorar o seu vocabulário, você quer melhorar a sua leitura, né? Você quer melhorar a sua dicção, é leitura, né? Bom, então vamos lá, então a gente vai fazer aqui a leitura. Você pode estar fazendo comigo, né? Então você abre aí a sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo de número 1. A gente vai dar sequência no versículo 6, tá? Então você pode estar lendo comigo, você pode estar fazendo a leitura com os olhos, caderno aberto aí, caneta, separa 2 canetas aí, né? Já devia ter separado já, uma azul e uma vermelha. A azul para você estar escrevendo as anotações que você achar pertinente, ou aquelas que eu vou falando que eu achar importante você anotar, você anota, né? Principalmente quando eu dava, que nem eu falei, as pérolas de conhecimento no meio das aulas, elas vão estar no meio da aula, então não vão estar, não vai estar um tópico só para isso. Então o método de interpretação, o link para você, o link mental para você achar, destrinchar o texto, para você montar a estrutura, para você entender o que o texto está querendo dizer, um texto difícil. Então vai estar então você tem que ouvir a aula inteira, prestar atenção e fazer a anotação. Então vamos lá com a leitura. São 17 minutos até agora, né, de vídeo. Vamos lá então. Livro dos Juízes, capítulo 1, verso 6. A epígrafe, né, que é o título do texto, né, bíblico, Novas Conquistas pelas Tribos. Lembrando que eu vou estar lendo a partir do 6, porque a última aula foram 50 minutos, do versículo 1 ao versículo 5. Tá? Então a gente vai dar sequência aqui. Verso 6. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejarão contra Jerusalém, e tomarão, e ferirão ao fio da espada, e a cidade puseram ao fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitaram nas montanhas do sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, o nome de Hebrom Kiriate Arba. E feriram a Sesal, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, a Calebe, que lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: o que é que tens? Vou segurar aqui o verso 14, que depois a gente volta para o 14. Vai dar sequência no 15. Então, do versículo 6 até o versículo 14, vai dando a sequência falando sobre a vitória, né? O que a gente leu até agora. Os personagens principais. Quem são os personagens principais? Judá.
Judá e o seu irmão Simeão, né, conforme a gente viu lá nos versículos do 1 ao 5. Eles estão presentes aqui também. Judá e Simeão, eles estão lutando com o exército, estão conquistando ali, conforme o versículo 9 ali, as cidades da montanha do sul e das planícies. E Hebron também, né, eles vão lutando e conquistando, lembrando que no versículo 1, quando o povo, né, só para dar uma recapitulada na aula anterior, Josué tinha morrido e o povo queria saber quem que ia subir primeiro, né, contra os cananeus, quem que ia guerrear, né, quem ia ser o líder, né, lembrando que o líder que o povo busca, né, o líder para esse pessoal, para eles, é um homem de guerra, né, não é um político, não é uma pessoa que para dar conselho, é um homem de guerra. Vou tomar uma água. É um homem de guerra. E Deus indica Judá. Lembrando, Judá não é nação ainda, né? Mas vai sair dele, né? Mas Judá, o homem Judá, né? A origem, aqui a gente é legal desse texto, que a gente está vendo aqui a origem da tribo de Judá, né? Então ele foi o escolhido de Deus e tudo que ele ia fazendo, Deus ia abençoando, entregando os inimigos nas mãos deles. Você vê a importância, né? O povo não queria simplesmente, não era simplesmente você ter um líder ou você ter alguém para estar na frente representando, né? Como representante público, como representante político, como representante social. Não, ele é um representante de guerra, né? Uma pessoa formada na arte da guerra. Para quê? Para vencer. Eles tinham como eu falei, o povo seminômade, e eles tinham duas coisas. Eles viviam em função de sobreviver e de guerrear. E a guerra é duas opções. Se eles ganhavam, eles perdiam. Se eles perdiam, eles vão perdendo espaço, ia perdendo armamento, espaço. Então eles tinham que ganhar, né? Então eles queriam entrar na guerra para ganhar. Então era importante ter um líder, né, que fosse que Deus escolhesse, porque aí até então aí dá a entender o plano de fundo, né? O plano de fundo que a gente vai entendendo aqui na história é que existe é um governo centralizado em Deus, né? Teocrático, porque eles questionam Deus, quem vai ser o líder, né? Eles não elegem um líder, então eles questionam Deus. Então aí Deus indica Judá, e aí Deus, a afirmação ainda, além dele indicar a pessoa, Deus quem ele queria, né, que seria Judá, ele ainda afirma, né, e atesta que vai entregar os inimigos na mão dele. Então eles têm toda essa confiança. No versículo anterior, lá no versículo 3 do capítulo 1, Judá ele mostra um pouco, talvez, né, acredito eu, né, por fato de ser um ser humano, tal, ele vai mostrar um pouco de desconfiança, talvez, um pouco de incredulidade mesmo. A Bíblia não fala, né, mas é uma conjectura minha aqui. Por quê? Porque ele de pronto ele vai abordar o irmão dele, chega pro irmão dele e fala assim, pô, Simeão, né, Deus me escolheu, tal, eu vou ser o primeiro a lutar com os cananeus, que vai liderar, só que é o seguinte, vamos comigo, né, seja a sua sorte a minha, minha sorte a sua. Então, alguém da família que está ali com ele, que vai apoiar dele, criou apoio, né, dessa pessoa da família, no caso, Simeão. E ao decorrer da história a gente vê que é uma sequência de vitória, né, eles em batalha, né, quando se falando em guerra, né, eles foram um sucesso, né, até os versículos que a gente está fazendo a leitura. Na verdade vai ser o capítulo todo, até o 36, né? Até o versículo 36, a gente está no 15 ainda. Eles estão vencendo, né? Estão vencendo, e isso é de maneira positiva. E o que o texto vai continuar dizendo aqui é a história, né? Que a gente está fazendo uma história e a gente está fazendo, nós estamos seguindo a história, a linha de raciocínio e extraindo, né, o conteúdo, né? Então, conforme a gente vai fazendo a leitura, eu vou estar fazendo um comentário, nesse período, né, você ouvindo, você tem que entender que surgem ideias, né, anotações, surgem dúvidas, né? Então, o que você sentir vontade de anotar, você vai anotando, dúvidas, você vai anotando.
toda essa parte teórica que a gente vai falando, então você já vai anotando no seu caderno do lado. Então você deixa o seu celular ligado aqui na aula, você está assistindo, deixa seu caderno do lado e a sua Bíblia também. Vai acompanhando a leitura e fazendo as anotações. É importante. Não dá tempo de se fazer anotação agora, não está com a Bíblia aí, está no meio do caminho. Põe o fone de ouvido e vai ouvindo. Eu faço muito isso também, né? Então é um vídeo treinamento, eu coloco o fone, vou ouvindo. Faça a mesma coisa. Coloca o fone do ouvido, vai ter o vídeo treinamento. Porque que nem eu falo, falei na última aula, falei aqui no começo da gravação, 25 minutos de aula. E vou continuar falando. Eu não vou deixar, eu não vou falar em tal minuto tá o macete da interpretação, né? A técnica da interpretação, que é importante, todo mundo tem que treinar as técnicas, né? Então as técnicas elas estarão ao longo da aula. Então por quê? Porque ela não faz sentido. Se eu te entregar ela só mastigada, faça isso, você não vai conseguir aplicar de maneira prática e eficiente, não vai ser uma aplicação pessoal 100% positiva. Você não vai conseguir aplicar. Apesar de serem técnicas simples e fáceis, né? Que até você encontra com outros nomes, né, aqui na internet, mas eu consegui aqui, pegando, né, ao longo da minha vida, né, estudando a Bíblia e também assistindo muito conteúdo também, fazendo cursos, eu consegui desenvolver uma técnica que é mais simples, né, para pessoas mais leigas, pessoas que não tem nenhum vínculo, né, afinidade com a Bíblia, né, que tem vontade de aprender, ver pregadores pregando, pregadores na internet, pessoas famosas, né, vendo como eles manuseiam, né, a palavra, e fica, nossa, mas como que faz, tal. Então eu quero passar aqui nessas videoaulas, né, a essência técnica em si. Claro que você tem que conciliar a oração, lógico, mas saber interpretar o texto, né? Saber interpretar o texto. Então, essas são aulas que são voltadas para a interpretação de texto bíblico, né? Então, a gente já identificou aqui, né, no caso o tema, né, da videoaula, você sabe que a gente está falando sobre o livro de Juízes. Então, esse o livro do Juízes, ele é um livro histórico, né? Conta a história dos juízes de Israel, né? Então, que foi antes de Deus estabelecer reis, né? Então eram juízes, né? Que tomavam as decisões, né? Não um movimento, mas era um reinado teocrático, né? O rei era Deus, tudo vinha de Deus e função deles tinha um líder que era um juiz, um general de guerra. E o povo seguia ele, entendeu? E era assim. Então eles conquistavam um lugar, faziam um altar para o Deus, sacrificavam ali e iam seguindo Deus. E era o povo era seminômade, já conquistando. Então eles tinham a missão do povo nesse período é conquistar e sobreviver, conquistar e sobreviver. Então era lutando um dia por dia, o nômade ele se instala no lugar e vai consumindo, né, os recursos naturais do lugar, né? Tanto a pesca, da pecuária, né? O povo desenvolveu ali a agricultura. Eles não vão, parou de produzir, o solo tá ruim, eles vão corrigir o solo, parou de chover, não chove naquele lugar, não vão preparar um sistema de irrigação, não se preocupavam com isso. Não tinha essa tecnologia ainda, né? E os que tinham a tecnologia eram limitados, não estava tipo assim, aberto para todo mundo, né? E nesse período da história concernente ao povo, eles não tinham, porque eles não se preocupavam com isso. O povo ia, consumia ali o que tinha ali e ia para outro lugar. Tanto é que estava em guerra. Por que o povo vivia em guerra? O povo vivia em guerra porque eles estavam sempre querendo mudar de lugar. E lembrando que eu falei também no último já vista também a questão da promessa, né, que Deus tinha feito, que era a terra que mana leite e mel. Por que uma terra que mana leite e mel? É uma terra que tem os recursos próprios, né, ilimitado, muito recurso, que eles não precisavam ficar saindo, né? Então por que estavam sempre arrumando guerra, brigando por aí? Porque estavam buscando recursos para sobreviver, né? Não tinha, era um povo que vivia em deserto, né? Então eles era o recurso, né, limitado, então tudo era limitado. Então esse é o contexto, né, da história da história, né, em si. Uma coisa que chama a atenção aqui no versículo 12 é que Caleb ele faz o que? Ele faz uma oferta, né? Ó, quem ferir
Adebir, Kiriat Sefer, né, que era a cidade, quem feria essa cidade, ele ia ceder a filha dele, né, que era Axa, né, como mulher. E aí que quem fica interessado é o irmão dele, né, que é Otiniel, que era o filho de Kenaz. Interessante que toda vez que a Bíblia, quando a Bíblia ela fala o nome do pai da pessoa, é porque essa pessoa teve uma relevância histórica ou na sociedade, na época, ou tem uma relevância histórica para o contexto, né, teológico. Então, quando o escritor faz a menção do pai da pessoa, é da profissão do pai, então ele está falando que é uma pessoa de posses. A gente vai ver a confirmação que Otiniel, ele era, que Otiniel, cadê ele aqui, ó? O Otiniel, ele era uma pessoa de posses, no versículo na sequência, bem naquele que a gente parou. Fiz a pausa por isso mesmo. Porque acontece, claro que você tem que ter essa informação, eu já tinha por outros conhecimentos, por outros estudos bíblicos. Mas é por isso que é importante você fazer o estudo, tá com o dicionário do lado, você tem que ter. Você está usando a sua Bíblia, você deixa um dicionário do lado, um dicionário de língua portuguesa, e é importante você ter um dicionário bíblico também, né? Um dicionário bíblico, por quê? Porque o dicionário bíblico, ele vai te ajudar, porque eu falei, né? A Bíblia, o texto que a gente está lendo, ele no original ele foi escrito em hebraico. E o idioma hebraico, ele não é que nem um idioma inglês, que nem o espanhol, que você faz a tradução, uma palavra é tal coisa, significa no máximo duas coisas. Não, ele tem que fazer uma transliteração, eles transformam tem letras, tem palavras que do hebraico português que elas não existem. Então é pegar uma palavra aproximada. Então você vê como que é você imagina o trabalho que teve, né, para se fazer uma tradução, uma transliteração e em seguida uma tradução. Ele ter sido transliterado depois de traduzido. Né? Se você pegar um texto, se quiser, você faz o teste, pega o tradutor do seu computador, do seu celular e pega uma palavra em hebraico. Ele vai pegar a palavra em hebraico e vai transliterar. Ele translitera em termos ocidentais. Então vai ficar como se lê, como se escreve, como se fala, né? Ele vai transliterar como se fala. Aí ele vai pegar a raiz do verbo. E aí ele não vai dar a tradução pronta, ele vai dar uma tradução aproximada, né? Então isso você pegar um tradutor universal do Google, né? As palavras. Então agora mesmo que você pega um tradutor de hebraico, né? Aí é diferente. Nesse do Google ele vai dar o verbo para você, né? Agora se for um tradutor de hebraico é outra coisa, né? Tem aí. Mas você um dicionário de hebraico para você estar entendendo, né, as palavras. Aí você pega algumas palavras não tem tradução, elas estão no mesmo idioma aqui. Então aí você vai olhar, ver a tradução, ver ela em hebraico original, como se escreve, né? E aí você em português como o significado dela, né? Se é mesmo assim o significado dela fica um pouco mais difícil, você pega o dicionário da língua portuguesa, vai no local e vê como as aplicações dela na língua portuguesa. Aí você vai aumentando seu vocabulário e também você consegue ficar mais próximo do texto também. Você vai criando mais intimidade com o texto. Você tem que entender que a Bíblia não é uma história do Gênesis ao Apocalipse, não é uma história cronológica. Que ela não foi escrita em ordem cronológica. Então ele não tá, o livro, a Bíblia inteira não está em ordem cronológica. O que você talvez alguns livros você encontre em ordem cronológica. O que é certeza que a gente acredita que foi uma sequência, né? Que eu também acredito, e também por questão de historicidade, questão histórica, os livros de Isaías, os cânons, eles foram encontrados todos juntos, né? Então ali acredita-se os historiadores que foram escritos em sequência, né? Então agora o restante, né, são trechos compilados, né? Compilados que foram juntados ao longo dos séculos e foram traduzidos. Então, por fé, por crença, né, nós como cristãos, né, que nós cremos piamente no Evangelho e também na palavra, né, na palavra de Deus. Até aí ponto. Mas é importante você entender que não é um livro de histórias cronológicas do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, tanto é que é muito comum, né? Eu mesmo faço muito isso. Estou comentando aqui depois de uma referência de uma parte de um texto lá no meio da Bíblia. Então, depois lá do que eu acabei de falar agora no começo do vídeo,
uma referência sobre a nação Judá. E aqui a gente está lendo uma referência sobre o início dela, né? Então a gente costuma, quem é estudante de teologia, quem é amante da Bíblia, quem lê muito a Bíblia, conhece outras histórias, né? Vai fazendo os links, fazendo as associações, tá? Não é um trabalho simples, é um trabalho entender, aprender e interpretar, fazer esse trabalho de interpretação da Bíblia. Não é um trabalho simples, você vai demandar tempo, paciência, mas se você quer aprender a extrair, né, as mensagens, né, entender ali o contexto bíblico, é importante você entender um pouco do contexto histórico também, entender o que aconteceu naquela época, quem foram as pessoas, né, e o porquê, né, porque tudo tem um motivo, né. Então, aqui um exemplo, como a gente descobre que Otiniel ele era uma pessoa de posses. A gente vai voltar aqui, vai dar sequência, você vai acabar entendendo aqui, ó. Que ele foi citado aqui, ó, tem poucas informações. A informação que a gente tem é que ele era filho de Kenaz. No versículo 15. Ela lhe disse, ela é a mulher dele, né, que Otoniel ele tinha acabado de se casar com Akinaz, que era a filha do seu irmão, ele casou com a sobrinha dele. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água, ponto. E Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores, ponto. Ela fez um pedido, ela falou assim, ó, eu quero, ela pulou do transporte que ela tava, que era o animal. Você só me deu terra seca, o negócio é o seguinte, eu quero uma bênção. Aí ele pegou e deu para ela fontes de água. Ela pediu fontes de água, ele deu fonte de água superior e fonte de água inferior. Né? Depois esse aqui eu não peguei um subsídio teológico para ajudar aqui, eu tô sem o dicionário bíblico, mas é as fontes superiores, então tipo assim, ela deu, ele presenteou ela, né? Então ela estava na terra seca, ela queria um presente. Então ele abençoou ela aqui a gente entende que são bênçãos materiais, né? Então para uma pessoa, para ela poder dar fontes para a esposa, né? Fontes superiores e inferiores, era uma pessoa de posses, né? Então Otiniel era uma pessoa rica e ele enriqueceu ali provavelmente a sua sobrinha devia saber também, por isso que ela fez esse questionamento e pediu. Senão, se ela achasse que não teria pedido. Mas ela ali era filha era tio dela, né? Então ela provavelmente já tinha esse conhecimento, né? E ela pediu. E o Tiniel, né? Agora o seu tio, né? Que é seu marido, né? Caso a Porta se casado com Axa, né? Por causa do acordo, né? Que é a Caleb que a gente acabou de ler. Caleb ele falou assim: ó, quem ferir Debeir, Kiriat Sefer, eu vou dar minha filha, que é Axa, para casar. Então, ele foi. O texto só fala que ele tomou ela como esposa. Então, ele que foi a pessoa ali que enfrentou ali, que enfrentou a cidade e tomou a esposa ali, que é a sobrinha dele. E ela faz um pedido. Então, são pequenos detalhes que você vai ver que ao longo da Bíblia. Que nem. Esse aí é um hack que vai te ajudar a entender quem é quem nos personagens bíblicos. Que nem o texto, toda vez que o texto citar quem a pessoa que é uma pessoa importante, uma pessoa de nome, uma pessoa rica, ou então de família rica, vai ser citado o que ela faz e vai ser citado o nome dos pais. Então é uma pessoa importante que tem alguma. Então você leu no texto, com qualquer texto na Bíblia inteira, compareceu o nome da pessoa e é citado o que ela faz, e é citado o nome do pai ou o nome do pai. Aí quer dizer que essa é uma pessoa rica de posses, uma pessoa que tem algo importante para o contexto do estudo bíblico ou para histórico, né? De contexto histórico para Israel, ou que o próprio autor quer passar, né? Para o interlocutor, no caso a gente, que está fazendo aqui o estudo, né, aprimorado da palavra de Deus. Então, isso aí é por isso que eu falei, que tem muitas dicas, né, muitos subsídios teológicos que vai te ajudar a melhorar a sua leitura. Eu não vou entregar de uma vez assim, não vai estar escrito, elas vão estar surgindo, mesmo porque eu não vou conseguir lembrar de uma vez só. Então, é bastante conhecimento, a gente lê, estuda a Bíblia. Eu cresci dentro de igreja evangélica, apesar de ter saído por um tempo, mas estudei muito, então eu estudei com relação só dentro da parte cristã. Eu tive essa formação teológica, né, que apesar de eu não ter me formado
mas teve as formações teológicas, né, que eu estudei dentro da igreja evangélica, os cursos à distância, seminário batista. Depois, quando eu fui para a igreja, fiquei um tempo na igreja católica também, aprendi, fiz os seminários lá, os cursos também que a gente fez voltado, né, para a Bíblia, a palavra de Deus, escatologia, bibliologia, que esse é o contexto dentro do curso teológico, né, que a gente foi fazendo aos poucos, né, e esse conhecimento no geral, e também as leituras, né, os próprios estudos, né, autodidata que eu sempre fui assim curioso em querer aprender a palavra de Deus, então a gente vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento que a gente acabou adquirindo a gente vai estar passando, né? Só que muitos deles vão ser assim, a gente vai lembrando e vou falando. Então são informações muito boas que de repente num curso teológico que você vier você não vai ter. Numa aula comum você não vai ver, mas aqui você vai ver. Porém você tem que ver a aula do começo ao fim e ficar atento, né? Então toda vez quando surgir, né, esse hack eu vou estar avisando. Que é esse mesmo, esse é um. Quando você lê e vê o nome é citado o que a pessoa faz e é citado o nome do pai, é uma pessoa rica de posse. E aqui a gente viu a confirmação, porque a esposa pede um presente caríssimo, né, que pediu fontes de água. Quem vai dar fonte de água para a pessoa? Uma fonte, e ela ganhou, né, essas terras, ou seja, resumindo, ela ganhou terras, em vez de ter terra seca, ela ganhou terras com fontes de água, com nascente de água, ele deu para ela. Então ele é uma pessoa que tinha posses. Então isso já ajuda a gente a contextualizar quem é o personagem, né? Onde ele está, né? Coisa que a gente já está falando na aula, que é importante saber quem é o personagem, o que ele está fazendo, se ele vai aparecer mais. Aqui no caso, como eu já li o texto mais pra frente, aqui ele vai ficar só por aqui mesmo, né? Este personagem, no caso, Otiniel, tanto Caleb como Otiniel, eles vão ficar por aqui mesmo, né? E a mulher dele, citado só o nome dela uma vez só. E o Otiniel também, né? Apesar dele, então ele tem essa interação com ela e depois não se fala mais neles, né? Os personagens que vão continuar aqui reprisando, né? E falando são os principais. Quem são eles, né? Judá e Simeão. Mesmo que às vezes não apareçam Judá e Simeão, o nome, Judá e Simeão, e usar o pronome ele vai estar se referindo aos principais aqui, mas vai ter uma referência, né? Como o texto ele usa muito nomes próprios, né? Então ele não vai deixar vago, né? Ele vai estar sempre falando sobre Judá, a gente já vai entender. E na mesma frase tiver Judá, tá, na sequência falar ele, a gente está se referindo, vai ser um pronome indicativo e ele vai estar falando sobre Judá. Judá a pessoa, né, normalmente não Judá a nação, né, que nem lá que a gente vai estar vendo depois lá nas crônicas, né, dos reis, né, que aqui ainda eles são generais de guerra, eles não estão nem preocupados em estabelecer reinado, eles querem viver e derrotar inimigo, viver e derrotar inimigo, viver e derrotar inimigo. Então é isso daí, essa é a vida desses caras aqui. Tanto é que a gente vai ver aqui no versículo 20 que eles invadem aqui, ó. Eu vou fazer a leitura, voltar aqui onde a gente parou no 14, eu vou continuar a fazer a leitura do 15 até o 20. Aí eu vou fazer a conclusão aqui do 20 aqui, uma coisa bem interessante também. Vamos lá, então se me acompanha aí no 15. E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu fontes de água superiores e fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram à cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao descer de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus, e habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, e chamaram o nome desta cidade Horma. Tornou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo, e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram a Hebron a Caleb, como Moisés dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Segura aí, então a gente parou aqui no 20. Então o que acontece? Ó, são 44 minutos de vídeo aula até aqui. Então aqui, do versículo 6 até o versículo 20, continua ainda essa parte, desse desenrolar histórico de vitória, né, do povo.
do povo de Israel e de Judá e Simeão, né, lutando. Aqui vai contar também as pessoas, né, as cidades que eles tomaram, né, a cidade das montanhas, né, e qual que era a importância de você tomar uma cidade na montanha? O povo é um povo seminômade. Então, em geral, né? Então, o povo que vinha, que estava vindo, que estava alcançando, que ia tentar roubar terras deles, né? Então, aquele povoado, aquele inimigo, né? Eles vinham caminhando, vinham lento, vinha rápido, mas se você estivesse na montanha, você já tinha uma visão privilegiada. Então ocupar a região da montanha era importantíssimo, por quê? Porque eles tinham uma visão privilegiada para optar, já era uma vantagem de guerra ele estar na montanha. Eles conseguiam ter uma visão diferente, né, do povo que estava vindo, né? Então tomar a tribo da montanha era importantíssimo. E que nem a gente vem falando aqui, eles tinham, o foco deles não era estabelecer reinado, o foco deles, eles queriam sobreviver e ganhar a guerra. Então, em cima com foco nisso, quando eles ganhavam ali conquistavam um povo, eles queriam desfazer a liderança, né? A liderança, o líder é líder, então desfez a liderança. Então a liderança ele não pode ficar, ele tem que matar a liderança ali. Então o povo, a liderança tem que sair fora, os líderes ali, os chefes ali da liderança tem que ir embora, né? Por quê? Porque não pode ter dois líderes. Então tem líder é só eles, conquistou, beleza. Aqui fala aqui no versículo 20 que eles expulsaram os filhos de Anak. Então, um estudo mais aprofundado, né, diz que os filhos de Anak eram gigantes, né? Então, eu agora fiz me veio aqui um estalo aqui, agora eu acabei lembrando, né, sobre essa questão dos filhos de Anak, deles serem gigantes. Então você imagina, por que expulsaram os 3 filhos dele, né? Que esses 3 filhos, provavelmente, o texto não fala aqui, né? Mas a gente tem um subsídio, né? Tipo, eu busquei aqui no meu Google interno aqui, que os filhos de Anak eram gigantes, então aqui tinham 3, então você imagina, ele tinha 3 ali, pessoas ali que podiam, potenciais pessoas que podiam virar aquela nação ali, ou então aquele povo que eles tinham vencido, os caras ficavam quietinhos ali, depois entrava uma rebelião, entendeu? Então ali, a visão deles era só guerra, então eles tiraram aqueles 3 possíveis os filhos de Anak poderiam incitar ali uma revolta e tiram ele dessa região que ele acaba de investir, e tiram eles de Hebron. E aqui é citado novamente Caleb, né? Vou ler o versículo 9. E deram a Hebron a Caleb, né? Caleb foi esse homem, né? Que deu a filha para o irmão dele, né? Que inclusive é um homem bem rico que deu ali as fontes de água para Aquisa. E Caleb ficou com Hebron. E ele, para dominar Hebron ali, viu os filhos de Anak que era grande e mandou eles saindo dali. Então expulsou ele dali. Então essa era a visão deles. Então eles estavam nesse meio tempo, eles iam pilhando, né? Você vai conquistando vai conquistando as cidades, eles iam pilhando e fazendo a sua riqueza, tendo ali o seu montante, né? Então nesse momento aqui, né, essa pessoa aqui, ele já era uma pessoa muito rica já, né, com poder, com posse, e ao decorrer do versículo até o versículo 36, a gente vai estar observando que eles sempre vão ganhando, né, vão derrotando, e uma coisa interessante que eu até falei na outra aula, que acontece, eles iam se unindo um com o outro, né, porque muitos povos, eles não, era um povo ou outro que eles acabavam aniquilando, né. Os cananeus, se eu não me engano, eles eram proibidos até de casar com eles, não podiam se casar, né? Porque se não me engano, Deus já tinha proibido, Moisés tinha proibido eles se casar com cananeu. Só que aqui a gente vai ver que até o versículo 36, ao longo do nosso estudo aqui, que tinha lugar que os cananeus estavam até habitando, eles não estavam mais indo embora. E eles estavam se juntando, e o povo começou a se juntar, por quê? Você imagina, o povo que é escasso de recursos. Então, quando eles se juntassem, estava junto com um povo que teve mais sorte, aprendeu melhor a manusear a agricultura, outro a pecuária, outro a manusear o metal. A gente está falando aqui de guerras, né? Então as pessoas manipulavam metais, né? Fazer escudo, fazer espada, faca, né? Instrumentos, né? Para arar a terra, né? Então eram conhecimentos que não tinha uma escola, não tinha uma faculdade de engenharia para você aprender a fazer as ferramentas, tipo assim, então era entre eles. Então eles vinham aquele conhecimento, eles agregavam, ia agregando e assim a evolução social ia acontecendo.
Então as pessoas elas faziam integração cultural, faziam uma integração social e também faziam uma integração religiosa. E é aí que entrava o que? Os ídolos, né? Então o povo de Israel sempre teve essa questão. Você pode ver que então, seja por desde a época de Moisés, né, e tem essa questão, né, eles sempre tinham muletas espirituais, né, eles sempre se apoiavam nos ídolos, né, e não tinha essa dificuldade em entender por que um Deus só, né, eles sempre foram politeístas, então eles tinham uma dificuldade muito grande em adotar, né, em ter essa filosofia de ter um Deus só. Por que um Deus só? Deus fazia tudo para eles, supria a necessidade do povo de Israel na época com Moisés, mas eles tinham uma dificuldade, porque eles tinham reservas dentro dele, né, tinham reservas espirituais dentro dele, que nem um exemplo, vou voltar aqui, né, sair um pouquinho do texto, só para dar uma base. Jacó, né, Isaac quando ele estava morrendo, e Jacó já tinha roubado a benção, né, que era de Esaú, né, você sabe daquela briga lá com ele, Jacó, aquele que lutou com o anjo. E Isaac fala pro seu filho Jacó, fala assim, ó, vai na casa do meu filho, do meu primo, né, Balaão, se eu não me engano. Se tiver errado, você vê nos comentários aí, que agora vem normalmente. E vai buscar uma esposa para você, e ele vai. Só que Balaão não, pô. Fugiu o nome agora aqui é o pai de Rebeca e Leia, né? Fugiu o nome agora aqui. E ele vai pra casa do tio dele lá. E ele pede, né? Só que quando ele chega lá, ele tá sem, porque ele foi roubado no caminho. Então quando ele chega lá, ele tá sem o dinheiro do dote. Então ele vai trabalhar pro sogro dele. E ele recebe lá, em vez de receber Rebeca, ele recebe Lia, porque era comum, né, costume a irmã mais velha casar primeiro. E era desonroso, né, casar mais nova. Então, e outro, tem um detalhe também, né, que Jacó ele tinha ele tinha um dom de prosperidade na vida dele. Tudo que ele fazia prosperava. Então o sogro dele não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse ali para continuar a prosperidade ali. Só que ele era pagão, ele tinha os deuses dele na casa dele. Resumindo, ele faz o quê? Ele engana Jacó, faz Jacó ficar mais 7 anos para ter outra esposa, porque ele já tinha casado com uma, né, e não podia descasar, né? Ele não podia, então ele ficou com Léa e ele ganhou Rebeca, né, e ficou mais 7 anos, saiu com duas, né? Saiu 14 anos e trabalhou 14 anos, mas saiu com duas mulheres ali e com o rebanho. Só que uma das mulheres, o que acontece? A Leia, o que ela fez? Ela tinha reservas espirituais dentro dela, que é o quê? Ela viu o Deus do marido fazendo o que estava fazendo, né, prosperando, só que ela não queria deixar a reserva espiritual dela, né, o apego emocional dela espiritual, que eram os deuses da família. Então ela vai o que? Ela vai rouba os deuses da família. Então, como ela estava saindo também, tem essa questão teológica também, que ela estava saindo sem ter herança, então, e a cultura deles ali, né, porque não era valioso, né, os ídolos eram coisas valiosas, né, que valia dinheiro, né. Então, e tem essa questão espiritual também, né? Quem estava com os deuses estava com prosperidade. Mas ela resolveu esconder, ela leva com ele, né? Então o pai dela depois vai perseguir o marido dela, né? Que é Jacó, né? Questiona ele porque ele roubou. E ele fala que não roubou, né? E ele não sabe o que está acontecendo, porque foi a esposa dele que roubou, né? Depois dissimulou toda uma situação pro pai dela não descobrir que ela estava com os deuses ali. Mas o interessante é que o pai dela, que me fugiu o nome agora dela, que eu até falei o nome errado dele, mas fugiu o nome dele. E aí o pai dela, ele estava vendo o que estava acontecendo, né? Que Deus estava prosperando, ele era servo de um único Deus, que era o Deus de Isaac, e estava prosperando. Mas ele não queria o Deus dele, ele queria a prosperidade do Deus dele através das mãos de Jacó, mas ele não queria para a vida dele, ele queria só a prosperidade, a bênção do Deus de Jacó, mas não queria o Deus de Jacó na vida dele, porque ele tinha um apego emocional aos deuses dele. Então era uma dificuldade, e isso não era só com uma pessoa, eram várias pessoas, porque era muito comum eles serem politeístas, então não importava ver o milagre, não importava ver a prosperidade, não adiantava, porque a cultura deles era uma cultura politeísta. É que nem hoje tem a gente sabe que idolatria é um pecado de morte, né? Idolatria é um pecado de morte, né? Para Deus, né? Deus eu acho, diz assim pecado de morte porque é um pecado grave, né? De morte espiritual, né? E idolatria é semelhante de pecado de feitiçaria. Então o que acontece? A gente vê, né, hoje o que é a idolatria para uma pessoa que gosta da Bíblia.
do ponto de vista evangélico, ele entende rapidamente, né, a questão da idolatria sobre ídolos, né. É muito difícil você falar sobre idolatria para uma pessoa que tem os ídolos, né, as imagens, né, que tem as suas imagens, né, ou como um veículo para se comunicar com Deus, né, que é tanto do católico como do candomblé, como em outras religiões afrodescendentes, né, que eles usam imagens como um veículo, né, a imagem ela passa a ser como se fosse um aparelho de comunicação, né. É isso que eles usavam no Antigo Testamento, era o mesmo modelo. Eles tinham ali eles queriam acreditar no Deus único, porém eles tinham que ter essa ferramenta, eles precisavam de ferramentas, né? Era difícil para eles ter uma ferramenta espiritual, a sua mente consegue se conectar com Deus. Ainda mais hoje que nós vivemos no período da graça, né? E o véu que separava o homem da divindade, do Deus Todo-Poderoso, com o sacrifício salvífico de Jesus, ele foi separado do alto a baixo. Então a gente tem esse acesso, né? Mas ainda existem dogmas, né? Pessoas, religiões que elas querem descentralizar, né? Elas querem tirar, né, o poder que Deus entregou para as pessoas de se comunicarem com Ele, e elas querem tomar para si, né? Então as pessoas tomam para si, falam, só você encontra o poder, você encontra Deus através da igreja, né? E Deus ele descentraliza isso, né? O próprio Jesus ele fala que nem monte nem templo, mas o que me adora Espírito em verdade, né? Então tinha os fariseus adoravam no templo, né? E os judeus queriam adorar no monte. Jesus falou, nem monte nem templo, quem adora no Espírito em verdade. Então a igreja ela tem autoridade, ela tem autonomia, ela tem mas a importância hoje é o templo de carne, né? É o templo de carne que é o coração, né? E não o templo de pedra, né? Eu sou a favor, né, você tem que ter um lugar, uma casa espiritual para você se reunir, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista humano, né? Ter a comunidade e comungar, né? Mas as igrejas que focam só em sair construindo templo, igreja, sempre vai precisar de dinheiro para construir uma igreja, sempre vai estar precisando de dinheiro para construir uma igreja, e esquece que a fundamento dos recursos, né, é para que nunca falte, Jesus fala, Malaquias 3:10, traz todos os dízimos à casa do Senhor para que nunca falte mantimento. Então o dízimo, a função do dízimo não é para sair construindo igreja, a função do dízimo é para poder fazer a obra social, né? Então isso é Bíblia, né? Então infelizmente a gente precisa de templos, né? Agora falando não do ponto de vista católico, mas falando do ponto de vista evangélico, sim. Só que muitas igrejas focam só em sair construindo templo. E já tem tanto tempo que tem hoje aí, né? Muitos vazios, né? Então talvez focar em deixar um pouco o egoísmo de lado e focar na obra social, né? E que é evangelizar. O evangelismo é obra social. Só que não dá para você hoje em dia você falar do amor de Jesus e não levar uma cesta básica para a pessoa, não levar um prato de comida, né? Então, em algum momento a gente pode estar falando só sobre o dízimo em si, né? À luz da Bíblia, né? A gente vai fazer um estudo só sobre isso. Eu vou até marcar aqui, né? Fazer estudo sobre dízimo, né? Então vai ser importante. Então a gente vai estar gravando, tá subindo, você vai ver, né? Ele vai estar na nomenclatura do texto. Então, pessoal, então a gente fez hoje, agora a gente já fez a leitura, né? E também fez aqui o comentário aqui do versículo 6 até o versículo 20. A gente entendeu aqui, fiz alguns comentários, né? Extras, né, fora do texto, né? Mas para quê? Para amarrar a situação do texto que a gente está lendo aqui, né? Então, a gente extraiu aqui os personagens, né? A gente já entendeu o que o texto quis dizer, né? Extraiu os personagens, Caleb, Axman, Otoniel. A gente descobriu que ele é uma pessoa de posses. A gente está fazendo a interpretação do texto, que o texto está querendo passar pra gente. Lembrando que esse é um texto difícil. Por quê? Porque é um texto histórico, né? Então tem personagens, por isso que é importante você ir marcando os personagens, marcando ali o que você entendeu, né? E também marcar se você está achando do conteúdo, né? Então, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações para você avisar o robô do YouTube que você está gostando do conteúdo que a gente está fazendo aqui. Então, para você continuar tendo conteúdo de graça, gratuito, com qualidade aqui, ao nosso conteúdo que a gente está gravando, é importante você se inscrever,
Curte, compartilha. Curte, compartilha e comenta, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, você que ficou até aqui, então até a próxima. Eu sou o Eberhard.